E o tema de hoje, que inclusive falei na reunião, foi sobre como escolher produtos financeiros. Você recebe aquele monte de produtos do seu assessor financeiro, do seu gerente de banco, você não sabe nem por onde começar a investir. Você, como um investidor inteligente, precisa levar em conta sempre a seguinte relação: você sempre vai escolher o produto com o menor risco dado a rentabilidade que você está querendo ter, ou você vai escolher a maior rentabilidade dado o risco que você está querendo passar. Tá? Vamos a um exemplo prático disso que eu quis dizer. Imagina que alguém te ofereceu R$100, você vai fazer um investimento de R$100 com a seguinte proposta, que daqui 2 anos você tem 50% de chance de receber R$50 a mais, além dos seus R$100. Só que também, você também tem os mesmos 50% e nos mesmos 2 anos de receber os seus R$100 de volta, só que ao invés disso você pagar R$20. Veja que o saldo aqui é R$150, tá? E o saldo aqui é R$80. Aí você vai olhar outra proposta que estão te fazendo, tá? E qual seria essa outra proposta? Para esse mesmo investimento de R$100, para o mesmo período de 2 anos, você tem a mesma probabilidade de 50% de ganhar os R$50, tá? Então, o provavelmente de ganho é igual, tá? Só que na perda, você no mesmo período, a mesma probabilidade, só que aqui você tem probabilidade de perder, na verdade, desculpa, R$10. Então seu saldo é 90. E aí eu te digo, qual que você escolheria nessa situação? É óbvio que você vai escolher o produto que vai te pagar a mesma coisa, dado o menor risco. Então, dado a mesma rentabilidade, você vai escolher o menor risco. Qual que é a outra situação que você poderia fazer isso? Você decidiu que os R$100 não é os R$20 não é uma perda tão ruim assim. 2 anos, 50% de chance de ganho, 50% de chance de perda no mesmo período. Então você falou, beleza, 100, até aceito perder 20. Mas você descobriu que existe uma outra aposta em que ele oferece R$60 de ganho. Tá? Então, aqui você tem 160. E aí você chega num outro cenário. O outro cenário é justamente esse, que você vai definitivamente escolher. Dado um risco que eu defendi, que eu aceito tomar, por exemplo, de perder R$20, eu vou sempre escolher o maior ganho. Essa é a relação que você precisa ter na cabeça. Então é uma regra de ouro. Então não faz sentido você escolher produtos com mais risco do que você deveria passar, e não faz sentido você aceitar menos rentabilidade dado o risco que você está passando. A gente falou que rentabilidade e risco é a relação mais importante que você precisa sempre pensar na hora de avaliar algum produto financeiro, e eu expliquei exatamente o que são a rentabilidade, e agora a gente vai falar sobre o que é o risco. Na verdade, existem 3 tipos de riscos principais, tá? Existe o risco de mercado, o risco de crédito e o risco de liquidez. Sendo que o risco de mercado, ele é basicamente traduzido em variação de preços. É o risco de você comprar um produto, sei lá, R$10 e ele passar a valer R$9 no dia seguinte, tá? É variação de preços. Fica muito claro nas ações isso, por exemplo. O risco de crédito é o risco de você comprar um produto tipo um CDB e ele não te pagar no fim do mês, entendeu? Ele não vai variar de preço, por exemplo, mas você não pode correr o risco dele falir e não te pagar o acordado no fim. E o risco de liquidez é a dificuldade de você entrar ou sair do produto. Uma casa é um excelente exemplo de risco de liquidez, mas nos ativos financeiros é quando você compra uma ação que não vende muito, ou você não consegue comprar na hora que você quer, no preço que você quer. Então, esses 3 tipos de risco sempre existem em todos os produtos e você sempre precisa lembrar como que eles estão presentes no produto que você vai comprar. Quando você entende o tipo de risco que você está passando e a rentabilidade que você está recebendo, fica muito mais claro você conseguir comparar os produtos. Então, cá estamos, tá? A gente tem
todos os tipos de riscos, lembre-se, M de risco de mercado, C de risco de crédito e L de liquidez, e os principais ativos que a gente tem para você investir. Então, começando lá em cima pelo Tesouro Selic, o Tesouro Selic é um produto que você não tem risco de mercado porque o preço varia, tá? Você não tem risco de crédito porque ele é garantido pelo governo e você não tem risco de liquidez porque você pode comprar a qualquer hora, tá? Risco de crédito e risco de liquidez é uma coisa que nenhum produto do Tesouro Direto tem. Mas o Tesouro Direto pré-IPCA sim tem risco de mercado porque o preço varia. Quando vamos para o risco no crédito privado, os produtos que você tem crédito privado, o que é isso? CDBs, LCAs, LCIs, debêntures, todos esses, eles não têm risco de mercado porque o preço deles não varia, porque eles têm risco de liquidez, porque você só pode comprar ele na data que você tiver ele disponível e vender no vencimento, assim como ele tem muito risco de crédito, esses produtos. Então, essa suposição de que ele tem menos risco só porque o preço dele não varia é enganosa, porque você tem risco de crédito e liquidez nele. Fundo de renda fixa, você costuma ter maior liquidez, então a gente vai colocar aqui que você não tem, mas ele vai ter os outros riscos. Ele vai ter tanto o risco de crédito quanto o risco de mercado, como para você entrar e sair do produto. Na renda variável, a renda variável praticamente tem todos os riscos, tá? Mesmo os fundos imobiliários, as ações, os créditos, tudo isso tem um monte de risco, tá? Então, por isso que eu digo que é importante que você tenha produtos sem risco na carteira, que seja o Tesouro, e depois escolha onde você quer passar mais risco em tudo isso. Beleza? Eu falei muito se você tinha ou não tinha risco, tá? Só que na vida real acontece que o mundo não é dualista assim, você tem ou não tem. O que acontece na verdade com os riscos é o seguinte, na verdade existe uma grande linha, tá? Que tende do aproximadamente nenhum risco até risco infinito e você teria que distribuir todos os produtos aqui, tá? Então, colocando numa escalinha de risco que eu gosto de fazer, tá? Você tem que Tesouro Direto tá aqui embaixo na escala, sendo o Selic o produto mais seguro que você pode investir, seguido depois pelo pré e o IPCA, tá? Depois vem os produtos de crédito privado, todos eles, os CDBs, os LCAs, LCIs, até mesmo as debêntures. Obviamente, bancos mais arriscados têm mais risco, empresas têm mais risco que banco, existe uma escalinha até aqui dentro do crédito privado. Os fundos de renda fixa eu coloco aqui um pouco acima, porque simplesmente pelo fato que eu não sei onde que esses fundos estão investindo, eu só sei que ele está investindo em renda fixa, tá? Então, quando você não sabe onde o produto está investindo, você assume que é o pior risco da categoria. Então, a gente está falando de renda fixa, então você vai assumir que ele é o pior risco dentre a renda fixa, porque você não sabe onde ele está investindo. Depois vem os fundos imobiliários, já entramos para renda variável, tá? Aqui você, dentre os produtos de renda variável, os fundos imobiliários são os produtos com menos risco. Depois você entra para as ações, que junto com moedas e os fundos cambiais, tá? Estão todos aqui nesse pacote, tá? De risco. Depois disso, eu costumo colocar os fundos multimercado e os fundos de ações, tá? Por que eu coloco fundo multimercado aqui? Porque, em geral, a gente não sabe onde ele está investindo. De novo, se você não sabe onde ele está investindo, você assume que é risco de renda variável, tá? Aqui é renda fixa, então você bota na pior categoria de risco. E aqui em cima vai ao infinito, começa a entrar as criptomoedas, começa a entrar produtos opções, todos esses produtos muito mais não comuns de se investir. Beleza? E é isso aí.